Bom, então vamos começar, né? Já, primeiramente, está funcionando já? Tá. Primeiramente, agradecendo a espiritualidade, né? É bom estarmos aqui reunidos aqui com os mesmos ideais, lembrando sempre que não estamos sozinhos, tem a espiritualidade aí, e não é só a espiritualidade superior, tem os espíritos aqui que vêm aqui para aprender também, vêm aqui para ouvir, para estar conosco, né? Então, esse agradecimento à espiritualidade, que a gente possa ser útil nesta noite aqui, agradecendo a Jesus também, né? E a Deus que possamos fazer um bom estudo. Nós estamos no parágrafo, no capítulo 11, né? Capítulo 11, aqui que é, deixa eu ver que se eu estou no certo aqui. Relato das três amigas, né? Eu vou ler o primeiro aqui, depois se a Magali perder a paciência comigo, ela lê. Manda o André ler. Olha, eu estou lendo. Se vocês quiserem, de repente. Viu? Enquanto eu leio, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou se alguém quiser fazer alguma. Né, colocar um comentário, qualquer coisa, esteja à vontade, tá certo? Eu estou lendo aqui. Capítulo 11. O relato das três amigas. Nas horas de lazer, é costume visitar amigos e parentes por aqui. Gostamos de nos reunir e conversar. O assunto preferido entre familiares são os parentes. Falamos a respeito dos entes queridos desencarnados que não estão bem e sobre os parentes encarnados. Então, olha que tem. Então, tem os parentes desencarnados que também não estão bem. Trocam-se ideias e planeja-se ajuda. Na casa de vovó, recebem-se muitas visitas. E como estava sempre por ali, quando me convidavam, ficava junto. Escutava as conversas, participava e com isso aprendia muito. Dona Amélia, uma das senhoras que moram conosco, recebeu a visita de sua neta Marina e da amiga dela, Isa, que residiam em outra colônia. Conversamos animados, como quase sempre acontece. A conversa foi sobre a desencarnação, o assunto preferido, né? Dona Amélia foi a primeira a falar da sua. Então a Dona Amélia vai contar que a desencarnação dela, como é que foi em Bombeck. A morte do meu corpo foi muito dolorida. O câncer foi destruindo o meu corpo. Revoltei-me com tudo e todos. Tornei-me uma doente amarga. Aqui é uma coisa interessante dizer aqui que gente estuda na doutrina espírita, principalmente no livro dos espíritos, e uma coisa que mais os espíritos falam é que morrer não dói, tá certo? Isso é uma coisa boa de se entender. O que doía era a percepção do câncer que ela tinha, né? Que continuava, não era em si o desencarne. Tanto que tem pessoas que desencarnam e nem notam que desencarnaram. Já quando na verdade desencarna, acaba tudo isso de doença, né? Não. Não. Você vai levar Vai depender da evolução do espírito, tem um monte de situações que envolvem isso aí. Geralmente, a maioria das pessoas, enquanto você tiver com a percepção da doença, você vai estar doente. A nossa percepção, sabe, que a sua mente fixa na doença que você está vivenciando e você vai carregando aquilo. Quando você despertar que a doença não é mais parte de você, aí você começa a despertar e sair da doença. Quando você estiver pensando, estou doente, estou doente, estou doente, você vai ficando ali. Mas enquanto ele despertar, temos ajuda com remedinhos que eles dão para. Tem. Né? Mas aí, às vezes você vai para o hospital, quando você desencarna assim, você fica doença, você é acolhido quando você desencarna. Vai depender sempre da condição evolutiva do espírito. Tem espírito, que se não tiver mérito nenhum, ele é uma pessoa cheia de ódio, de revolta, de rebeldia, muitas vezes, mesmo que queira chegar ali e acolher ele, muitas vezes não consegue, sabia? Então, assim, se você tem um pouquinho de preparo, você vai ser acolhida na hora. Agora, aí você vai para um hospital. Aí você ficar no hospital ou não também depende da pessoa. Você pode, de repente, não querer ficar naquele hospital, né? Mas geralmente as pessoas ficam, né? A pessoa, pelo menos até se recuperar, né?
Agora, tudo depende da evolução. Tudo no mundo, tudo no universo depende da evolução. E aceitação. E aceitação. Então, aí vai envolver tudo isso aí, né? Aceitação, porque a nossa mente é que comanda tudo. Gente para ajudar e acolher sempre vai ter. Agora a pessoa tem que, né, aproveitar as oportunidades, né? Quando a gente for perguntar, tem que só perguntar mais alto para capturar. Também, tudo. Não, todo mundo. Tem gente que fica, só para vocês entenderem, às vezes o cara, ele teve um acidente na estrada do Campo Limpo ali, o cara morreu lá e tudo sangrando lá, espirrando sangue. E às vezes ele fica lá no mundo espiritual, lá, andando por lá, espirrando sangue lá durante 20, 30, 40, 50 anos. Quem vê ele vai ver ele espirrando sangue. Eu lembro daquela história que o seu amigo contou que ele viu o cara sem a cabeça. Sem a cabeça, né? Sem a cabeça, sem Não, a cabeça. Quando a Mônica de Medeiros da comunicação, que o Veludo dava comunicação no começo, ele narrava que quando ele viveu na Revolução Francesa, aí quando teve sabe aquele negócio da Revolução Francesa de decapitar as pessoas com aquela guilhotina, ele foi guilhotinado, então ele perdeu a cabeça. Então ele fala que ficou muitos anos ele andando e carregando a cabeça do lado. O Veludo. Essa é uma dúvida que eu tinha, por exemplo, assim, como você falou, as pessoas enxergam ele sangrando. Aí a minha dúvida, que nem ele se enxergava sangrando. Pelo fato dele se enxergar sangrando, ele se, tipo, plasmava, por isso que as pessoas também enxergavam ele sangrando? Porque ele vai manter, porque o nosso corpo perispiritual, ele tem plasticidade, ele é moldável. Então você está mentalizando que você está. Você se vê com aquele sangue espirrando, você ficaria com aquele sangue espirrando. Você entendeu? Eu achava que era só ele que se enxergava assim, outra pessoa, mas como ele acaba se plasmando assim. Os outros enxergam também. No tratamento, né, dos irmãos fraternos, acontece muito, né? Acontece muito isso aí, né? Estão sangrando, estão Sem braço, sem perna, Gente, tá no joelho, tá na outro dia- afogando. Então tem aquelas sensações aí. Agora não estou trabalhando no trabalho de esclarecimento, mas teve um dia que teve um trabalho de esclarecimento, foi muito interessante, porque a pessoa incorporou o espírito, né, e o espírito estava correndo, estava fugindo, estava ele fugindo, ele e mais uns, não sei de quem, eles estavam fugindo, eles estavam correndo, eu preciso fugir, eu preciso me esconder, eu preciso correr. Eu falei, calma, estou aqui para te ajudar, né? Então eu falei assim, vou te tirar né? Você fez como se fosse um policial ali, tirando ele dali, né? Então ele morreu fugindo de alguém e ele continuava correndo daquele alguém, corria, nunca parava. E nunca para de correr. Enquanto alguém não tirar ele daquele pensamento. O que o esclarecedor faz? Tira ele daquele pensamento fixo de que ele está fugindo. Entendeu? Você tira ele. Eu vou te tirar daí agora. Vem comigo que eu vou te esconder desse pessoal. Aí você tira ele, né? E aí ele sai fora daquele pensamento, daquela fuga. Aquele ciclo vicioso, né? Enquanto ele ficar pensando naquela fuga, ele está lá, sabe, naquela fuga lá. É a mente dele que está carregando naquela fuga lá, até sei lá quando, né? Até o dia que alguém tira ele dali. Então o esclarecedor, o que é que ele faz? Tipo assim, dá um estalo no cara, opa, calma aí, você saiu daí. Te tiramos daí. Tiramos você daí, pronto. Aí daí por diante ele vai. Eu vi num livro que é que nem o obsessor, porque as pessoas mais velhas, normalmente elas têm a mania de pensar assim, eu tenho falha de memória, eu não consigo lembrar as coisas. Então já é um foco de déficit que ela está tendo, só de pensamento. Aí, se alguém quer fazer o mal para ele, aí eles pedem para os espíritos do mal incentivar que qualquer coisa que ele esquecer, você está esquecendo. Então ele começa a colocar isso na cabeça dele, ele vai começa limitando a ter, aquilo, né? o Alzheimer, esse tipo de coisa, porque ele mesmo está trazendo isso, não é o espírito mal. O espírito mal só deu observação. O espírito mal, ele apenas potencializa a fraqueza que a pessoa já tem. Isso, a fraqueza da pessoa. Então ele vai potencializando. Você tem uma coisa na sua mente que é negativa, ele vai te fortalecendo o seu lado negativo. Aí você vai, entendeu? O pensamento da gente é muito forte. Então, revoltei-me com tudo e com todos. Tornei-me uma doente amarga. Muito debilitado, meu corpo morreu. Nada vi ou senti. Só percebi tempos depois,
Continuei a sofrer após o desencarne. Vaguei com dores pelo meu antigo lar. Sofri muito. Depois de muitos anos, aqui não fala quantos, fui socorrida. Entendi que foi merecido tudo que passei. Tendo saúde quando encarnada, não dei valor. Tomava sempre bebidas alcoólicas, fumava, envenenei meu corpo com egoísmo, inveja e ciúme. Não fiz mal a ninguém, fiz pouco bem, e o que fiz foram as poucas esmolas, resto do meu supérfluo que distribuí, né? Nunca pensei em ajudar realmente alguém. Vivi encarnada cultivando a matéria, como uma tola imprudente, ignorando a parte verdadeira, a espiritual. A dor, a doença, tudo isso foi uma forma que havia escolhido antes de reencarnar. Olha, então ela reconheceu que aquelas doenças que ela teve estavam no projeto de vida, desde antes de nascer, porque ela lembrou. Para alertar-me, mas fiquei revoltada e não sofri com resignação. Então, se ela tivesse sofrido com resignação, ela teria tido menos problemas. Quem não sofre com aceitação, pouco lhe adianta. Depois, em vez de reconhecer meus erros, revoltei-me, achando injusto, por não ter feito, em meu ponto de vista, nada de ruim, pois não matara, não roubara, não traíra. Esqueci-me de que pude fazer o bem e não fiz. Nem aprender quis. Para que saber, dizia sempre. Depois de morta, aprendo. Isso se houver continuação da vida. Continuei a existir depois do meu corpo ter morrido e permaneci sofrendo pelos mesmos motivos, até que, cansada, comecei a ver realmente meus vícios. Mais humilde, clamei, pedi ajuda. Amigos e parentes levaram-me para o hospital de um posto de socorro, onde sarei e vim para a colônia. Agora, tendo a oportunidade, sou agradecida. Tento educar-me no trabalho útil e no estudo da boa moral. Presta atenção que geralmente a pessoa ela é acolhida primeiro no posto de socorro. Posto de socorro é igual acontece aqui, né? Tem os lugares aí que são SUS, os negócios pequenininhos, e de lá eles direcionam para o hospital, né? Mais ou menos assim. Então, Mas lá no posto de socorro também tem maca, tem médico. tem. Eles acham que é hospital quando chegam lá Mas- no posto de socorro. Mas é um hospital, só que é um hospital tipo de primeiros atendimentos. Atendeu a pessoa já está em condições de ir para frente, já vai para a colônia. Aí lá no colônia que ela vai. Tem gente que fica no posto de socorro anos. Tem gente que fica trabalhando lá, gosta tanto que fica. Tem gente que chega no posto de socorro, começa a trabalhar ali, ajudando aqui, ajudando ali, fica no posto de socorro a vida até reencarnar, né? Mas não é o padrão. O padrão assim, passa no posto de socorro, onde tem os primeiros atendimentos, atendeu, a pessoa melhorou, segue em frente. Porque o posto de socorro é pequeno, né? Então vai saindo uns para poder entrar outros, senão vai ficar quantas Aqui foi meu pessoas? posto de socorro, eu cheguei tudo arrebentado. A Casa Espírita é um posto de socorro. Aí eu me senti melhor, queria ajudar de qualquer jeito, eu comecei a ajudar. Então, é a mesma coisa. Aliás, aqui é um hospital que pode ser que. Não sei se é um posto de socorro aqui, mas pode ser que seja, né? Diz que tá cheio de maca. Não, tem centenas de macas aqui. Está cheio de maca aqui em cima. Não, Vários andares. Aqui tem várias macas. O irmão Giovanni fala, nossa, tem muitas macas, muita gente sendo O irmão Antônio às vezes até com pressa, ele diz que tá indo muita gente. Não tá... Não, tem bastante gente. Está havendo muita fundação de socorro aqui mesmo. Foi um sonho que foi muito real. Eu passava na porta, tipo um galpão, na porta enorme assim, e eu olhava lá para dentro, eram só macas, lençóis branquinhos, e a luz azulzinha, sabe, num tom bem... É azul mesmo, que eu já fui também. Aí eu perguntei para o Laércio, eu falei, nossa, eu tive um sonho tão estranho, né, essa noite, disso daí. Aí ele falou isso para mim, que é um pronto-socorro. Eu fui também no pronto-socorro. E vai ser fundado na própria terra, porque está havendo muito desencarne, e vai haver muito desencarne coletivo, não dá para levar todo mundo. Vai ser socorro aqui mesmo. Então, e o posto-socorro, ele é bem terra a terra mesmo, é bem aqui encostado aqui. A colônia é um pouquinho mais acima, entendeu? Então, primeiro você tem que passar no posto-socorro, depois você vai
entendeu? Vai ser levado para as partes um pouco mais altas. Mas no começo é aqui mesmo, lá da terra, que se desencarna, já atende aqui mesmo, né? Eu, falou Marina, agora já é outra, né? Desencarnei jovem, aos 21 anos. E como vovó, ignorava completamente a continuação da vida. Não tinha ideia do que acontecia com quem morria. Se tudo acabava ou se havia inferno e céu. Teorias que não entendia nem queria entender. Não seguia religião nenhuma, mas dizia ter uma, só por rótulo. Para mim, a morte do corpo era para os outros. Desencarnei por um acidente de carro. Quando socorristas, trabalhadores do bem, tentaram ajudar-me, repeli-os. Para mim eram loucos dizendo tolices, inclusive que meu corpo morrera. Foi um período difícil. Na minha casa foi um caos. Meus pais intensificaram as brigas e acabaram por se separar. Um acusava o outro pelo meu desencarne. Olha, imagina aí, essa pessoa no mundo espiritual como sofreu, porque os pais brigando desse jeito, né? Sofri muito. Julguei estar louca por não conseguir entender o que se passava e por não aceitar minha desencarnação. Com meu lar desfeito, vaguei pelas ruas com muito medo. Cansada de sofrer, resolvi apelar para Deus. Entrei num templo e orei. Senti-me melhor e resolvi ficar ali. Entendi que religião faz falta, pois quando se é religioso, sente-se proteção. E quando se é realmente sincero e devoto na religião, os sofrimentos são mais bem compreendidos e a morte não aterroriza nem tanto. Entendi que desencarnara, mas não sabia o que fazer para melhorar a situação. Fiquei naquele templo a orar junto com outros desencarnados e com encarnados que lá iam. A prece levou-me a meditar, a arrepender-me dos meus erros. Fiz muitos atos errados, fui egoísta e materialista. Nos 21 anos que passei encarnada, tinha muito do que me arrepender. Não saí mais do templo, temia os irmãos trevolos, tinha medo de que estes me prendessem. Eles não entravam no templo, mas via-os fora. Fiquei anos no templo, e quando me cansei, resolvi ser sincera comigo mesma e pedir socorro. Chorando, pedi ajuda a Deus e trabalhadores do bem auxiliaram. Levei tempo para me recuperar no hospital de um posto de socorro. Hoje estou bem, sou grata, aprendo a viver aqui. Anseio por melhorar moralmente e pôr em prática o que aprendo. Olha que interessante, porque ela entrou no templo e ela orou dentro do templo, se sentiu bem e ficou lá, tá certo? Durante anos, ela continuou fazendo oração. Mas é aquilo que eu sempre falo para a pessoa, não basta você fazer oração, você tem que saber fazer oração. Ela fazia oração, mas ela não pedia socorro. Talvez até por falta de humildade, né? Ou por não se achar merecedora. Tem isso também. Tem pessoas que não se acham merecedoras, sabe? Então, ela estava ali dentro. Ela só recebeu socorro o dia que ela orou pedindo socorro. Porque Jesus fala, pedi obtereis, mas você tem que saber pedir. Se você não sabe pedir, você fica aí, entendeu? Então não basta, às vezes a pessoa fala assim, eu oro antes de dormir, tá, mas se orar, mas eu faço o Pai Nosso. Mas não basta, não é isso. O orar para dormir não é fazer o Pai Nosso. O Pai Nosso ajuda. Mas você tem que pedir o que você quer. Eu quero ser útil essa noite, eu quero que ser orientado, eu quero ser conduzido para lugares onde tem atividades no bem. Então você tem que pedir direcionado. Não basta fazer um Pai Nosso, fazer uma Ave Maria. Tem que ser aquela prece sincera, né? Senão vira automatismo e não... É sincera e direcionada para aquilo que você quer, no que você quer, né? A hora que ela fala assim, não, eu pedi socorro, a hora que eu pedi socorro mesmo, aí a espiritualidade do bem apareceu. Eu acho que meu pai não conseguia voltar, apesar dele ser assim simples, quase assim, é tipo semi-analfabeto, escreve um negocinho assim, mas ele tem muita fé. Eu acho que ele não vai se voltar. Não, vou chegar lá e... Ele vai lembrar assim, bem que a Cleona falou. Ele é trabalhador? Não, na verdade ele é católico, né? Mas a gente conversa. Não, ele é já de idade, velho. Ele tem 100 anos. 100 anos? 100. Esse cara é um completista.
Primeiro que é um Ele é completista, né? acamado, Porque 100 anos esse cara completou Ele é trabalhador, todo também. o trajeto Quando dele. você estava bem, ele é trabalhador? Sim. Então pronto. Não, hoje não trabalha mais hoje, né? Com 100 anos não trabalha Não, mais. mas ele é trabalhador, isso que eu quero Eu dizer. sei, mas eu falo que com 100 anos esse camarada completou todo o processo dele. Esse aí vai chegar bem na espiritualidade. Ele é lúcido ainda. Vai chegar bem na espiritualidade, isso aí. Aí ele fica rezando lá, pedindo perdão. Rezando, pedindo perdão, rezando. Deixa ele pedir. É bom, olha essa. Muito bom. Não, é o jeito que ele se manifesta, né? Eu acho legal isso aí. Mas assim, ele não tem uma cabeça fechada, assim, entendeu? Porque tem gente que. Igual assim, igual eu já falei, eu tenho uma amiga que é católica, que eu já chamei pra vir aqui, ela acha que se ela vir aqui, ela tá traindo a religião Então. dela. Ele não tem essa cabeça fechada assim. Então, mas é bom que ele não tenha. Se chegar lá, ele perceber, ver que é verdade o que eu falei, tipo, que legal, que ótimo. Eu só falei pra ele não voltar e puxar meu pé. Só isso, Mas eu falo para você, como ele viveu 100 anos, ele é um completista. Ele passou boa parte do projeto dele de vida, ele vivenciou, viu? 100 anos não é para qualquer um, não. Eu acho que ele vai ter. Agora, dizer assim que vai ser, chegar lá, vai ser só facilidades, não sei, né? Porque a gente não conhece o íntimo das pessoas. É difícil você conhecer o íntimo das pessoas. Você conhece superficialmente, né? Não é verdade? Agora que assim, esses últimos anos, ele está sofrendo pra caramba. Ele perdeu a vida, ele é acamado, usa aquelas bolsinhas para xixi, ele perdeu a visão faz uns 12 anos. Então. Você ouve ele gemendo de vez em quando. Então, mas. E às vezes não geme por causa de mim. Então, mas você vê que tudo isso aí está tendo uma depuração espiritual muito grande, que isso aí ele está sofrendo agora, mas se ele tiver resignação, é aquilo que falou no primeiro caso lá, ele vai assim se sair muito bem no momento que ele sair daqui, você entendeu? Porque essa questão da idade, quando ele desencarnar, ele rapidinho ele vai começar a rejuvenescer. Na espiritualidade, você aos pouquinhos se aprende que ele fatalmente ele vai ser acolhido. Seu pai, você não precisa se preocupar, ele vai ser acolhido no dia que ele desencarnar, vai ser levado para a colônia, e aos pouquinhos, a hora que você vê ele com 100 anos, você vai ver ele parece muito mais jovem, você vai se assustar. Se você tiver visão de enxergar ele. A minha coisa que minha mãe Vai. mais queria era perder a barriga. É verdade. Aí ela viu aqui na Rafaela, a Regininha viu ela sem barriga. Mas 3 meses depois ela tinha mais barriga. olha, espiritualidade é assim, você desencarnou com. Você desencarnou com todos os dentes podres, tá certo? Seus dentes estavam todos podres quando desencarnou. Você aprendeu um pouquinho lá, já entendeu como é que funciona, você se mentalizou com os dentes normais, já volta tudo normal, tudo perfeito. É igual que a gente estava falando do plasma, né? Você vai. Você tem essa plasticidade, então é só se aprender a usar a mentalização que você. E ele fala que não tem medo de morrer. Só está esperando a hora dele, tranquilo. Minha filha, na situação que ele por tanta coisa que ele passou, não tem porque ter medo de morrer mesmo. Primeiro que ele não vai morrer, vai continuar e ele vai... Com o desencarne dele, esse problema que ele tem de visão aí, o seu pai, ele vai chegar lá, em poucos dias ele vai estar enxergando de novo. Não vai demorar quase nada, esse camarada está enxergando de novo. Olha o que eu estou falando para você, vai estar enxergando, vai estar andando, vai estar fazendo um monte de coisas que ele não faz mais aqui. Então, às vezes a gente não quer que a pessoa desencarne, mas também a gente não pode forçar o desencarne de ninguém, né? Isso é uma coisa, um processo natural. Mas ele, quando desencarnar, vai estar bem. Olha o que eu estou falando para você, rapidinho vai estar enxergando, rapidinho vai estar fazendo todas as coisas. Liberdade de tudo isso aí. Ele vai ser uma libertação. Eu espero assim que ele veja o mundo de uma outra forma, porque assim, na minha opinião sincera, ele sempre foi uma pessoa muito preconceituosa com um monte de coisa. Então, tipo, na minha visão, ele perdeu a visão para ele aprender ver com o coração. Pode sabe? ser. Porque tudo mesmo, a pessoa ser negra, a pessoa não sei o quê, a pessoa não sei o quê, ele ficava julgando tudo. Agora você não pode, você tem que entender uma coisa, você tem que contextualizar as coisas. Seu pai, se ele tem 100 anos,
Ele nasceu em 1925, uma época que o tempo era outro. Existia vibração. Você vê que o livro do Monteiro Lobato tem coisas que hoje em dia as pessoas, não sei o que era, mas as pessoas criticam que diz que o Monteiro Lobato é preconceituoso. Não, você não pode pensar isso. Porque o Monteiro Lobato ele escreveu o livro numa época que era diferente. Mas aí sobre gay, não sei o que, esses negócios, aí ele fala, mas isso existe desde Sempre existiu, desde a época de Roma, da Grécia, você nunca muda isso aí, não tem. Não é tão explícito, né? Então você tem que contextualizar que o seu pai ele nasceu em 1925, mais ou menos. Imagina, é uma época totalmente diferente, não dá para você. Então ele teve uma educação diferente. Então, agora quando ele desencarnar, o dia que ele for reencarnar de novo, ele vem com outros pensamentos, aí já começa a mudar tudo isso aí. É um processo. Vamos lá, o terceiro caso, vamos lá. Marina suspirou, mas não estava triste. As lembranças de tudo que passou lhe davam forças para melhorar cada vez mais. Após uma pausa, foi a vez de Isa falar, que é a terceira. Desencarnei por um tumor maligno no cérebro, depois de alguns meses doente. Estava com 16 anos, todos desencarnaram nova, uma com 21, 16, só a primeira que eu não vi, parece que não falou a idade. Seguia uma religião que equivocadamente me ensinou que com a morte adormecia-se para acordar no julgamento de toda a humanidade, no fim dos tempos. Certamente era evangélica, né? Sentia um torpor com a morte do corpo, uma espécie de sono. Achava que dormia, mas ao mesmo tempo via e ouvia, embora sem muita clareza, tudo o que se passava ao meu redor. Fiquei junto dos familiares quando velavam meu corpo. O desespero deles foi grande, gritavam, choravam, sofriam horrivelmente. Sentia-me muito perturbada, mas também amparada. Escutava alguém me convidando para partir. Pode ver, os amiguinhos espirituais estavam convidando ela para ir embora, não era para ficar ali. Meus familiares seguravam-me e não me esforcei para ir, pois não queria deixá-los sofrendo tanto. Após meu corpo ter sido enterrado e meus familiares terem ido embora, orei com fé. Meu Deus, ajudai-me. Então, socorristas me levaram para um posto de socorro onde eu recebi auxílio. Tá vendo? Ela fez a oração certinha. Ela pediu ajuda, ela não fez uma oração qualquer, né? Tinha medo, pavor de dormir e não acordar, mas bondosamente os trabalhadores do posto de socorro tentavam explicar e me curar. Porque a doença, o reflexo dela ainda era forte em mim, tá vendo? O reflexo da doença estava forte nela. Então ela podia se libertar da doença, mas ela tinha que se libertar do reflexo. Não me apavorei ao saber que meu corpo morrera. Decepcionei-me por não ser como pensava, como acreditava. Entendi as explicações que gentilmente os benfeitores me transmitiam e, raciocinando, achei-as justas e lógicas. Não temi mais e passei a dormir com tranquilidade. Mas os lamentos e o desespero dos meus enlouqueciam-me. Julgavam-me tão coitada por ter morrido que comecei a ter dó de mim. E como a autopiedade não leva a nada, só maltrata, desesperei-me. Eles começavam a chorar. Eu também me desesperava e chorava. Quando me chamavam, eu queria ir para perto deles e acabei indo. A lei de atração aí, tá vendo? Eles começaram, os pais atraindo o espírito que tinha desencarnado para dentro de casa. Que agonia! Choravam, lamentavam, era como se eu tivesse acabado. Sem entender, pois novamente fiquei confusa, sofri muito. Diziam que eu estava dormindo e que nada via ou sentia. E eu gritava que não, e novamente me apavorei temendo adormecer. Os pais, como tinham na religião a ideia de que a pessoa morria e ficava adormecida, achavam que ela estava dormindo, que ela nem estava ouvindo o choro deles, mas ela estava lá do lado ouvindo o choro, entendeu? Esse que era o problema. Detestei ficar no meu ex-lar e quis voltar ao posto de socorro, mas não sabia como. Lembrei de Jovina, uma caridosa enfermeira que cuidou de mim, e chamei por ela. Carinhosamente veio em minha ajuda e senti alívio ao vê-la. Jovina, socorra-me. Implorei em lágrimas. Tire-me daqui, me leve para um lugar onde não possa voltar mais.
Ela trouxe-me para a colônia, onde fui internada no hospital do educandário, na ala para jovens. Tive de receber tratamento especial para superar e entender o desespero dos meus pais, para não dar importância a seus chamados e não sentir tanto. Os orientadores do educandário, para que pudesse me recuperar mais rápido, tentavam ajudar meus pais. Eles fazem isso mesmo, sabe? Quando os pais são muito problemáticos, eles cuidam da pessoa lá e vem algumas pessoas que vêm cuidar dos pais aqui. Porque tem que melhorar os pais, porque senão continua dando problema do lado de lá. Então tem que tratar os dois. O contrário também. Ao contrário também. Ao contrário também. É um trabalho conjunto, né? E como o sofrimento leva muitas pessoas a procurar ajuda, meus familiares aceitaram conversar com uma vizinha espírita que bondosamente lhes explicou que deveriam conformar-se com a vontade de Deus e que eu, sendo boa, estaria em um bom lugar e por isso não deveriam chamar-me. Foram ótimos conselhos que entenderam de modo confuso. Eles não aceitaram muito, né? Mas para meu alívio melhoraram. Não chamaram mais por mim e não se desesperaram, sofrendo menos. Pude então me sentir mais aliviado e me esforçar para sarar, porque quando eles pensavam em mim como doente, com dores, transmitiam-me isso, dificultando o meu desligamento dos reflexos da doença. Sarei, sentindo-me bem, comecei a interessar-me em conhecer o educandário, a colônia, a fazer amizade. Aí apareceu outro problema. Julgavam-me santa, anjo, e encheram-me de pedidos. Pediram-me de tudo para ir bem na prova da escola, para ter saúde, para não chover ou para chover, sarar da dor de cabeça, achar objetos perdidos, etc. O pior é que incentivaram todos os familiares, amigos e vizinhos a fazê-lo. Sentia esses pedidos e agoniava, queria ajudá-los, mas como fazer? Instrutores do educandário tentaram outra vez ajudá-los, para que eu melhorasse, né? Novamente a vizinha espírita foi a porta-voz, conversando com eles, orientando-os para que não pedissem nada a mim, mas que o fizessem a Deus, a Jesus, aos anjos. Que eu, sendo boa, deveria estar em um bom lugar, mas que talvez não me fosse possível ajudá-los e que não me sentiria bem por isso. Ficaram sentidos com a bondosa, não gostaram, hein? Observe aqui. Ficaram sentidos com a bondosa vizinha. Eles não gostaram que a vizinha foi lá falar que a filha deles que tinha desencarnado não era para ficar pedindo coisas para ela, porque ela não tinha condições de ficar ajudando, né? E quando fica pedindo assim, a pessoa sente lá, sabia? Generosos instrutores do educandário tentaram novamente os esclarecer, desligando-os do corpo enquanto dormiam e conversando com eles. Foram aos poucos mudando, mas ainda hoje recebo pedidos. Amo meus familiares, desejo-lhes bem, oro por eles, mas não gosto nem de ir visitá-los, pois sofri muito com a falta de compreensão deles. A morte é tão natural, não sei por que fazer dela uma tragédia. Demorei muito tempo internada no hospital, tendo depois que fazer um acompanhamento com orientadores, até me sentir segura. Amo a vida de desencarnada, sinto-me muito bem no educandário, mas não foi fácil. Aí a conversa continuou agradável por mais tempo. Depois nossas visitantes despediram-se e foram embora. Aí ela ficou pensando, tá certo? Elucidações. Então você vê que esse negócio de desencarne tem um livro que é muito legal, sabia? Chama-se Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio. Vale a pena ler, sabia? Quem quer entender. Uma dúvida, quando você fala que ela voltou para ajudar os familiares. Quando a gente faz a solicitação, por exemplo, da psicografia, eles se sentem, por exemplo, a pessoa está sofrendo, ela está aqui, está lembrando, isso é ruim para eles? Então, quando você faz a solicitação de psicografia, é assim, caso esse espírito que é para se comunicar com você esteja, e se a gente querer esteja numa colônia, no posto de socorro, a espiritualidade vai perceber se ele está em condições de vir e transmitir a comunicação ou não. Se for para ele só dor e sofrimento e não for bom para ele, eles não vão trazer. Ah,
Então ele só vem quando é contra ele. Claro, é avaliado, avaliado. É feito um preparo. E no livro do André Luiz, se não me engano. Então, geralmente para escrever, geralmente eles fazem rascunho antes, prepara o que eles querem escrever, o mentor lê também junto para ver se o que está escrevendo. Então tem um processo de preparação aí. Se não for bom para ele, e se não for bom também para a pessoa que está encarnada, também eles. E quando eu, por exemplo, no meu caso, aconteceu assim, ele ainda falava assim para mim que ele não conseguia, ele dizia assim, ainda bem que não sou eu a escrever essa carta, porque se fosse eu não conseguiria. Então eu imagino que ele deve ter ditado. Não, eu tô intermediário. Usa o intermediário. Claro. Não, usa o intermediário na hora de escrever a carta. Psicografia. Ah, tá. Intermediário. Olha, a Às vezes maioria. ele tá ditando, aí vem o intermediário, tá falando na média vai escrevendo, é isso. Entendi. Várias cartas, quando. Várias. Muitos deles eles são carregados, alguns têm. Eu já vi, ele também já viu, ó, eles chegaram de cadeira de rodas. É bonito. E aí fica difícil de escrever. Não, não tem. A letra do Chico Xavier é bonita de escrever. A letra dele, normal, assim. A letra do Chico Xavier, eu falo pra você. Faz. Eu mexendo nos livros antigos. Porque eu nem sabia que tinha. Eu vou usar isso aqui pra mim não me perder. De Uberaba, não sei o que, tem uma letra lá dedicada, não sei o que, antiga pra caramba. Eu vou trazer pra você. Então, só para você ver, na época do Chico, você tem que pegar ainda, é a época do caderno de caligrafia, né? Começa por aí. Então, o Chico, se eu não me engano, tem uma letra assim muito certinha, a letra dele, não a letra da psicografia, dele. Se eu não me engano, ele tem uma. Eu já vi algumas psicografias dele. A letra dele é assim, fantástica. Mas aí ele tinha um pouco de psicografia mecânica, então eu vi as Não, a psicografia. A letra não, tô falando a letra dele. A letra dele era bonitinha. Do Chico. Mas a psicografia aqui no máximo não era do dele. psicografia, né? Tô falando porque a gente foi lá em Uberaba, você também foi, né, Nini? E a letra dele tem umas cartas lá que tá tudo dado. Mas escreve nada. Você entendeu? Então, a letra do Chico mesmo, se eu não me engano, é uma letra bem redondinha, bem feitinha, sabia? Até que parece letra de mulher, né? De escola, do jeito. Eu vou trazer pra vocês. Bonitinho. Quando você vai na casa do Chico, lá em Minas Gerais, tem as letras dele, pedidas por ele lá, é bem certinho, né? Você vê assim, que é uma letrinha assim. Tem um rapaz lá no depósito do general, lá não esqueci o nome dele. O Oswaldo vai lá e ele escreve bem redondinho assim, sabe? Aí eu falo assim, tem uma letra igual. Ele escreve igual, mas parece caderno de caligrafia, sabe? Uau, tudo é. E retinho, né? Eu fui obrigada a aprender porque eu sou professora. Fala sério. Gente, por que fica assim, esses beatos da igreja católica? Beatos. Agora é santo. Por que fica assim, como os deles vão sentar? Também tem dom. Agora tudo. É assim. Ó, presta atenção. O desencarne, o que vale no desencarne é o que está no coração da pessoa. Não interessa se ele era beato, se era se é espírito, se era evangélico, não interessa. O que interessa é o coração. É o comportamento da pessoa, as atitudes, o que ele sente, o que ele pensa. É o que vai valer. O restante, títulos, isso aí tudo esquece. Isso aí. Dos milagres, né? As padres que viram santos. Agora, assim, se você pegar a história católica, tem indivíduos que foram chamados santos que eram infernais. Então, isso não significa nada. Eu vou falar de novo para você. Não significa nada. Se o cara é chamado de santo, não é chamado de santo. É a ação dele, o que ele faz, o que ele fez, o que ele pensa, o que ele sente. Então, isso é um título, não manda nada. Ninguém vai chegar assim, porque chamou de santo aqui, que ele vai chegar lá, é santo. De repente fez uma coisa, mas na verdade o que vale é o coração. É o coração. Então, você vai pegar pessoas ali na igreja católica que ficavam só sentadinha ali orando na casinha dela, muitas vezes é uma benzedeira, muitas vezes uma coisa, e às vezes está muito mais santificado que aquele. Que o padre. Que o padre, às vezes mais santificado que o padre, que aquele que foi chamado de santo, que todo mundo. E tem senhorinha que não tem conhecimento nenhum. Aqui no plano terrestre, com aquela questão, foi transformada aqui no plano terrestre Então. como santo.
Será que lá eles estavam usando? Não, né? Esse título não vai valer nada. Olha, só para você ver, olha, nós temos, isso é comprovado, você lê os livros espíritas, você vai ver isso aí. Tem indivíduo que foi papa, e ele é líder das trevas. O cara foi papa, não estou dizendo que todos os papas são, não estou dizendo que todos Tem são. papa que Tem não outros é que isso. já fizeram muitas coisas Importa mais. o coração. Mas tem papa que desencarnou e é líder das trevas. Então, não dá para saber. O cara pode ter se declarado santo aqui, entre os encarnados, mas lá na espiritualidade ele pode não ser uma boa coisa. Então não dá para saber, mas pode também ser uma pessoa maravilhosa, né? Então, o relatório vai estar lá, né? É, Certinho. Vamos Não, puxar a ficha do cidadão. não, lá tem a ficha do indivíduo, então vai depender, às vezes tem um cara que não é bom e também não se arrepende. Não, digo assim, tá dos milagres, atribuindo milagre a tal X, né? Mas minha filha, vamos dizer que você, vamos pensar bem, você, milagres é tudo. tá certo? Você está na sua casa, você está muito doente, eu estou lá na espiritualidade, eu te conheço, sou amigo seu, eu te conheço, mas estou lá, desencarnei. Aí você faz um pedido para o santo não sei o que lá, e eu sei que você está precisando. Minha filha, eu sabendo que você pediu e ajuda, eu sei que você precisa, eu gosto de você. Não interessa você pedir para o santo Olivário, não sei lá, eu vou na sua casa e vou te ajudar. E de repente você melhora e sai, você fala assim, ainda bem, obrigado, santo, não sei o que lá. Às vezes o santo nem apareceu. Às vezes o santo nem apareceu, até O apareceu santo nem seu amigo, apareceu. sua mãe, sua tia. Apareceu São Jair. Essa vai dar um corte legal. Se você cortar e mandar pra ela. Entendeu? Então assim. Tirando o título, hein, Jair? Você pede uma coisa para Francisco de Assis, o Francisco de Assis às vezes não pode vir naquele momento. E alguém que tem ligação com ele, ou alguém que tem seu ligação amigo. com você, vem. Sabe, o que é importante é assim, na espiritualidade, o que importa é que alguém venha ajudar. Se for aquele, né, vem aquele, se não for aquele, vem outro. Já cuidando de algum cachorrinho. Ela é ferramenta, né? Hã? Cura. Ela é ferramenta. É ferramenta. Então, na verdade, Não é? Deus usa os espíritos para ajudar os outros espíritos. Sim, Assim. não é santo. Não. Qualquer um de nós aqui, então, se a gente curar pela sua fé o outro aqui, na nossa Não. tarefa, em qualquer lugar, a gente vai se tornar... Não é porque as pessoas guardam esses títulos. Então vamos dizer assim, meu Santo Agostinho, me ajuda. Então, o Agostinho sabe que ele não é santo coisa nenhuma. Ele sabe que ele é um espírito em certa evolução, né? Mas ele pode vir ajudar, ele pode indicar, pedir para que alguém venha. Mas esse título de santo é nós que damos. Eles lá não valorizam isso. Eles não valorizam, não estão nem aqui com essa símbolo de santo. Isso aí é nós que criamos essas ideias aí. Bora, Magro, vem. Eu fiquei pensando, tem senhorinha também, eu conheço senhorinhas, que assim, não tem quase conhecimento nenhum. Quando chegam no plano espiritual, rapidinho, já estão cuidando dos outros, já estão ajudando, já estão fazendo tudo. Tem gente aí que... A gente é analfabeta, né? Analfabeta. Chega lá, é uma potência de trabalho, de Tem ajuda. a dona Conceição Merig. Dona Conceição Merig. Conceição Merig, que eu conheci ela era Mãe do velhinha. Marcos, Eu conheci do ela Aldo velhinha, Souza. ela tinha Dona uma Conceição. personalidade. Hoje em dia tem a Casa Espírita no nome de Conceição Merig, e ela se manifestou lá em casa um dia, você vê que ela tem uma personalidade, tem conhecimento. Então, são pessoas que desencarnam, que muitas vezes você nem dá muita coisa, mas lá na espiritualidade elas são, Ela trabalhava bem. são grandiosas. O dom. O dia que eu recebi a comunicação, a Dona Maria, outra pessoa que eu conheci, Dona Maria do a São Berto. Dona Maria Tiedite, ela era amigona minha, assim, de conversar o tempo todo, ela tinha um coração assim maravilhoso. Tá mesmo. E ela desencarnou, né? E um dia eu pedi uma comunicação com ela, ela comunicou um pouquinho e falou assim, Gério, já passei o que podia te falar e já estou indo embora que eu tenho trabalho. E já foi embora, entendeu? Não fica, então. Fica me atrapalhando. Não, nem estava atrapalhando.
Ela ficou feliz de mandar a comunicação, mas tinha o Mas compromisso. chega, Né? tá bom, já Chega. falei Tá bom, já demais. falei, é curtinho, rápido. Mas é que nem o irmão Antônio. O irmão Antônio e o irmão Giovanni atendem rapidinho e vão embora. Porque eles têm outras pessoas para atender. Eu pedi comunicação do Jurandir, né, que é fundador O seu da Jurandir também Frateceb. Ele nem veio aqui. Ah, nem veio aqui. Né, veio outro mentor que mandou a comunicação. Falou assim: ó, o seu Jurandir, no momento, ele está tão atarefado, ele tem tantos compromissos que, infelizmente, não dá para ele vir. Ah, Ele falou assim: não dava para ele vir, o Jurandir. Tanto compromisso que ele tinha. Então, Ele chama o mensageiro, né? Manda os seus mensageiros. é melhor mensageiro. Porque quanto ele tá mensageiro? ocupado. Porque você eu sei que não vai dar tempo. Ele não vai dar tempo. Você eu sei que não vai dar tempo mesmo, então Imagine o tanto de gente que não toma, né? Ajuda. É mesmo, hein? Mas ele manda. Faz a fila aí, tipo, faz a fila aí. Mas é assim mesmo, porque, olha, é assim mesmo, porque, ó, por exemplo, essa semana, eu não vou falar o nome, mas uma pessoa me pediu Eu não falo não. essa semana aqui, né? E eu passei por Ricardo. Então é assim, a pessoa pediu para mim, mas eu passei por Ricardo, é a mesma coisa. Você pede para Bezerra de Menezes, ele tem aquelas pessoas que ele confia, e é essa, é aquela, é assim, o processo, né? É assim que funciona. A A gente faz equipe é isso. muito grande, né? Eu assisti uma live com A dona Ana faz parte da minha equipe, se eu precisar, eu mando a dona Ana. Eu, hein? Tá vendo? O Maurício Guimarães, da TV Chico Xavier, aquele cara é espetacular. Aí ele estava dando explicações das religiões, como se formam, né? Quem são os espíritos, quem foram no passado, a continuidade que deram. E aí ele deu uma explicação do Bezerra de Menezes, quem era a turma lá. Tem milhares de espíritos que é sobre a responsabilidade dele. Conectado com ele. Uma rede, né? Uma rede de pessoas. Vamos lá, outro caso. Então é o 12 elucidações, né? Maurício me surpreendeu pensativa, sentada na varanda. Em que menina Patrícia está pensando tanto? Contei-lhe as narrativas que ouvi das 3 amigas e terminei por interpelá-lo. Maurício, por que não fui para o educandário? É bom que pense e medite, pois assim aprende. Você é muito adulta em seus 19 anos. É mais responsável que muitos idosos por aqui. Assim achamos melhor você vir para cá. Como você tem muitos conhecimentos, o educandário lhe pareceria uma escolinha para infantes. Infantes é criancinha, né? Sofre-se sempre ao desencarnar, sem ter conhecimentos no plano espiritual. Nem todos sofrem por não ter conhecimentos espíritas ou do plano espiritual. Quem é bom é atraído para bons lugares. Conhecimento só facilita a adaptação, mas a falta deles, da crença da verdadeira continuação da vida após a morte do corpo, acarreta muita perturbação e até sofrimento ao desencarnado, e até mesmo para os encarnados que perderam o ente querido. E aí você percebe uma coisa aí. Olha como a falta de conhecimento é problemática, porque se você tem conhecimento da vida após a morte, você desencarnou, você nem percebeu direito, mas se aparece alguém que foi seu ente querido em outras épocas, alguém que você conheceu e chega para você, para Josete, oi Josete, tudo bem? Lembra de mim? A Josete vai perceber que eu sou uma pessoa que já tinha desencarnado e que ela conhecia. Se ela tem conhecimento, ela vai, opa, calma, será que eu desencarnei? Né? Então ela vai ter essa percepção. Agora, a pessoa que não tem vai falar assim, pô, você morreu, o que você está fazendo aqui? A pessoa já é diferente. Se a pessoa chega para a Josete, ela não tem coisa, ela fala assim, Josete, você desencarnou. Que desencarnou? Esse negócio não existe. Então, para você ver como o conhecimento ajuda. Entendeu? Mas é possível você ver, por exemplo, feição da pessoa no que desencarnou na pessoa viva? Se você desencarnou e você tem um outro ente querido seu que já desencarnou também antes que você. Ele aparece para você, tá certo? Para te chamar, para te despertar que você desencarnou. Se você não aceita de jeito nenhum a desencarnação, você vai falar que ele fala para você que você morreu, você fala que morri nada, esse negócio de morrer
Morreu, acabou. Se tivesse morrido, não existia mais. Então, Mas pode acontecer, por exemplo, eu assim, tô viva aqui e ver na feição dela uma pessoa que desencarnou. E por alguns minutos, sabe que a sensação se você dele tiver é evidência, pode. Pode acontecer? Pode. Se tiver evidência, pode. Você pode ter evidência. Vamos dizer que eu tivesse evidência. Sei lá, Mas assim, por um instante, um relance de segundo, Não. você vê, nossa, parece que Não, a aquela José- pessoa tá encarnada, sabe assim, tá naquele Então, vamos, corpo. não, vamos dizer que se a José tivesse desencarnado, eu tivesse encarnado, tivesse evidência. Eu olhava para ela, de repente ela desencarnou e aparecia. Eu falo, Josete, presta atenção, você não está mais encarnada. Eu posso comunicar para ela, entendeu? Vai ser fácil. Vai na frente, tá? Na frente, me espera lá. Olha, Vai na frente, olha, espera Josete, olha, não se iluda. Nós dois vamos viver muito tempo, porque gente ruim não morre cedo. Não, eu sei disso. Eu vou te eu sei. Continua fazendo os bolinhos, tá? Por favor. Você tem que ficar aí, porque eu quero comer bolo Não, até o nós vamos último até o dia. 6 ainda. Eu também tô achando. Quero ver a Josete lá em cima só com a sopinha, só quero ver ela. Eu gosto de sopinha, pra mim não vai fazer mal. Pode não fazer a sopinha. lá pra Ó, mim. nós comemos sopinha hoje de manhã. Eu gosto. Hoje Ele no pode almoço. fazer sopinha aí, Adoro pra mim sopa. tá tudo certo. Vamos lá. Que me diz do sofrimento dessas três amigas? O egoísmo é um peso. Os que cultivam a matéria a ela ficam presos. Amélia sofreu não por ser má, mas por deixar de fazer o bem. O bem a ela própria, como se instruir e entender a vida como um todo. Teve vícios e nem se esforçou para melhorar. A desencarnação foi um pesadelo, uma agonia. O que aconteceu a ela sucede com muitos. São os que se esquecem completamente da parte espiritual. Marina sofreu pelos mesmos motivos. Equivocam-se ao pensar que todos os jovens são socorridos somente pelo fato de serem jovens. Não estando nada preparada para enfrentar a mudança, com a desencarnação não a aceitou. Seus erros lhe pesaram na consciência. Infelizmente, vemos muitos jovens delinquentes. Ser criança ou jovem na matéria são fases. Sabemos que o espírito pode ser milenar. Os socorristas dedicam máxima atenção para todas as crianças e jovens, mas infelizmente nem todos podem ser amparados. Muitos necessitam entender por meio do sofrimento para dar valor ao amparo recebido. Maurício suspirou, dando uma pausa e continuou. Isa, sendo boa, poderia ter sido socorrida e sentir-se bem logo que desencarnou, mas, como acreditava que ia ficar no corpo, dormindo, desejou ficar. Nossa vontade é sempre respeitada. A história de Isa é comum. O sofrimento em desespero atormenta a todos. São muitos os jovens que passam o que ela passou. Quando os encarnados têm dó e só pensam nos desencarnados, como doentes e sofrendo, eles se sentem assim e têm mais dificuldades para livrar-se dos reflexos da doença, do sofrimento pelo qual desencarnaram. Devem os encarnados pensar nos desencarnados, sadios, felizes e desejar-lhes alegria. Quando os encarnados não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar essa fase difícil. Escutam chamá-los como se as vozes dos familiares saíssem de dentro deles e querem atendê-los, querem ir para perto deles. Se choram lá, eles choram aqui. Muitas vezes ficam internados somente por esse motivo. Às vezes aceitam bem a desencarnação. Está tudo bem com eles, mas entram em crise sempre em desespero. Os encarnados chamam por eles. Depois ficam a lhes pedir favores. Não se deve pedir graças, favores aos familiares desencarnados. Não se sabe se eles podem ou não os atender. No caso de Isa, ela não podendo, sentia-se infeliz e mesmo se pudesse, não devemos pedir que façam a lição que nos cabe, nem que venham tomar nosso lugar nos barcos de provas. Isa nem podia ajudar a si mesma, e mesmo que já estivesse apta a ajudar, possuísse conhecimentos, não conseguiria atender a todos os pedidos. Não é bom fazermos o que compete aos outros. A intervenção dos instrutores do educandário, no caso de Isa, foi muito justa. Para ajudá-la, tentaram chamar seus familiares à realidade. Os orientadores do plano espiritual fazem muito esse tipo de ajuda.
em favor de seus pupilos. Observe, Patrícia, que Isa, mesmo boa, sofreu por falta de compreensão, de entendimento da desencarnação, algo tão comum para todos. Então, e quando os familiares ficam pedindo as coisas para o desencarnado familiar, tem esse problema, porque aquele que desencarnou, aquele familiar que desencarnou, ele não sabe ainda e não está preparado para ajudar. Então, você está pedindo uma coisa e ele vem para te ajudar, primeira coisa, ele não sabe ainda respeitar o livre-arbítrio. Né? E não conseguiu entender ainda que tem coisas que a pessoa que tem que fazer. Você não pode querer fazer por ela. E aí, em vez de ajudar, atrapalha mais do que ajuda. Essa que é a questão. Sem contar que se estiver doente, transmite a doença para os familiares, né? A gente daqui tem que ajudar muito eles lá primeiro, se equilibrar, estar bem. E direcionar sempre que eles evoluam. E eu fico pensando assim, olha, tomara que você já esteja trabalhando naquela colônia. E a gente tem que incentivar as nossas vibrações dessa forma, para que eles se sintam bem felizes. E deu para perceber ali, se você não percebeu, porque quando a pessoa desencarna, quando você não tem o corpo físico, a nossa capacidade de sentir e pensar é muito maior. Então, quando você fica aqui mandando coisas para aquela pessoa que está desencarnada, ela recebe, ela de lá para cá é com menos força, mas você daqui para lá, ela sente muito mais, porque ela capta com muito mais facilidade e mais potência. E uma coisa que a gente percebe nas cartas também, né? Que as pessoas, depois que desencarnam depois de um tempo, ela muda até o jeito de falar e de escrever e de tudo. A minha mãe mudou tanto que a minha irmã não acredita mais nas cartas que vem da minha mãe. A mãe já foi lá até na minha casa conversar comigo, mas eu sei que a mãe mudou o jeito de falar, o jeito dela ser. Mas a minha irmã não aceita, ela acha que a minha mãe tem que estar como ela era antes. A pessoa muda muito depois que desencarna, ela aprende demais. Isso se não relembrar coisas do passado dela de outra vida, porque ela tinha dificuldade para escrever. E hoje em dia ela pode estar trabalhando, pode estar escrevendo, pode ter muita coisa, né? Muda muito. Nossa, mas ele tá tão intelectual, falando, ele não era assim, né? Não falava dessa maneira. Isso, porque muda muito. Muda muito quando vai para lá. Mas aí tem sempre uma palavra, alguma coisa que você fala, não tem como não ser. Tem a palavrinha-chave, Eu tenho o seu Bonilha lá, que é meu padrinho de casamento, quando ele se comunica, às vezes fala, tá vendo? Agora eu não uso mais óculos. Ele não usava nem óculos, sabe que ele usava aquela lupa. Aquela lupa. Ele, para ler, ele gostava de ler, então ele ficou velho, ele não teve problema de vista, então ele ficava com aquela lupa assim. E tá vendo? Ele fala assim, agora eu não uso mais nem lupa nem óculos. Agora eu enxergo muito bem, ele fala. Agora que está desencarnado, né? Que ele não conseguia mais enxergar. Sem contar que a personalidade da pessoa permanece. Mas tem as outras vidas que já tinha conhecimento. Então, ela não vai ficar parada na última encarnação, né? Então, ela pode se manifestar. E outra coisa que é vantajosa, né? Lá o tempo de aprendizado é muito maior. Lá não tem a luta pelo dinheiro. Então, você chega aqui, você vai fazer cursos, estudar coisas diferentes do que você fazia aqui. Então, você muda muito. Tem nada a ver com aquela vida que você levava aqui. Uma encarnação vem para um aprendizado, né? Esses dias lá no Laércio, ele tem as quarta-feira, ele divide. Um lado fica as pessoas que vêm buscar cesta básica, gente simples, né? E do outro lado fica a maca, e do outro lado as pessoas que vêm buscar auxílio. E ele vai conversando com aquelas pessoas, ele trata aquelas pessoas assim, ele leva um papo tão gostoso, mas ele é danado, ele cutuca, viu? Das coisas assim que a pessoa vai falando, ele percebe ele cutuca, aonde ele está chegando. Né? Conheço o personagem. Aí tinha uma senhora, não tem o cabelo aqui, né, que esse tupetinho, que essas pessoas assim, o cabelo assim, sentadinho, cabeça baixa, tudo. Aí ele parou, olhou assim para ela e falou, ei, minha filha, que espírito luminoso de Aldebaran. Então você vê que essa situação dela hoje, numa simplicidade e dificuldades,
É um aprendizado na Terra que leva para outros lugares, né? Livro do Robson Pinheiros, que eu li, que eles têm um posto, todo lugar tem, né? No espaço, um posto não é socorro, é de descanso, de espíritos Sei. já muito evoluído, né? De outras De dimensões. refazimento. E aqueles que vêm, por exemplo, aí ele citou uma situação de uns espíritos que vinham em socorro à Terra. E eles pararam nesse posto Para se refazer. para refazer. E o diretor desse posto era de uma alta hierarquia. E mantinha junto com ele o filho dele, um rapazinho ainda. E ele estava orientando esse rapaz para mais tarde, inclusive, ser um dirigente e vir à Terra e ajudar também. Quando esses espíritos chegou, o rapaz se entusiasmou, quis vir com esses espíritos para observar, né? Então, o pai não queria deixar, falou, não está preparado. Mas o dirigente da equipe lá que estava vindo para a Terra falou, não, pode deixar ele vir, que vai na minha responsabilidade. Vai, ele volta, né? Aí mandou ele para cá. Então, ele relata que o aprendizado, o que ele viu aqui na Terra, como eles eram de outras dimensões, É diferente. ele nem sabia que existia todas essas doenças, guerras, assim. Ele nem sabia que para ele foi um grande aprendizado, para ele levar para outras situações e que outros dimensionais se preparam, inclusive, para ele. Aí ele descobriu que a coisa aqui ia ser difícil, né? A coisa que é difícil, que lá é mais fácil. Não é o que ele pensava, né? Bom, Comigo foi tão diferente. Você não é privilegiada, aqui está por afinidade, porque é pura de coração e não por ter sido espírita. Se não fosse boa, sem erros, não teria sido recebida com todo o carinho do plano espiritual. Se você, Patrícia, não tivesse sido o que foi, poderia ter sido até uma dirigente de centro espírita, que não viria como veio. Está aqui porque você fez por merecer. Não sentia o mesmo que Isa, porque o ambiente de seus familiares é de compreensão. Todos buscam no seu lar o aperfeiçoamento que lhes dá condições de não se perturbarem e assim ajudam você. Veja sua mãe, em vez de chamá-la para junto de si, oferta-lhe flores. Não as colhe ou as leva ao cemitério, mas pensa e as manda. Seu pai, quando você desencarnou aceitando a realidade, compreendeu o que Jesus disse: até quando vos hei de sofrer? Pois, mesmo sentindo sua falta, ele não sofreu por você, mas pelos que ficaram e sofreram sua falta sem razão. Ele deu-lhe estímulo e sustentação psicológica. Maurício silenciou. Sim, era verdade. Meu pai me sustentava. Recebia diariamente meus recados e preces. Patrícia, alegre-se, a vida é linda. Seja feliz, estamos bem. Não se preocupe conosco. Faça o que os amigos lhe têm orientado. Sempre obedeci meus pais. Achava e acho meu pai o máximo, prudente e sábio, e agora seguia suas orientações. Maurício, quero trabalhar. E o fará. Logo que iniciar o curso de conhecimento do plano espiritual, você irá fazê-lo. Esse curso é realizado de 2 modos. Em período maior para os que não têm conhecimentos do plano espiritual e em período menor para os que os têm. Você fará o de período mais curto, irá gostar muito. Mas enquanto espera, deseja fazer algo? Bem, vamos ver. O que quer fazer? Quando desencarnou, fazia 2 cursos na faculdade, ciências e matemática, como também lecionava para infantes. Quer lecionar, dar aulas? Lecionar aqui? Você acha que só pelo simples fato de desencarnar se sabe de tudo? Quem era analfabeto quando encarnado, desencarna e continua sendo. Se em outras encarnações passadas sabia, não se recorda quando desencarna? Nem sempre, se em outras encarnações teve conhecimentos
e na última foi analfabeto, poderá recordar, mas essa lembrança poderá ser acompanhada de outras que talvez não lhe sejam convenientes no momento. Depois, para ter essas recordações, o espírito precisa estar apto, preparado para isso. E quem está apto recorda quase sempre sozinho. Os desencarnados só lembram o passado para o entendimento, aprendizado ou para realizar uma tarefa. Os que precisam vão a departamentos próprios. E lá os trabalhadores locais analisam e, se for realmente benéfico, ajudam-nos a recordar. Aqui na colônia, os irmãos analfabetos têm oportunidades, facilidades para aprender. Há uma ala na escola para aprendizado dos que desencarnam adultos, sem saber ler e escrever. Você poderá ensiná-los, alfabetizá-los, enquanto espera o início do curso. Ensinará só os adultos, porque professores de crianças e jovens fazem parte do educandário e necessitam de muitos conhecimentos, porque para eles os professores representam exemplos, são os que resolvem todos os seus problemas. Para os adultos, o curso é dividido em matérias e você os ensinará muito bem a ler e escrever. Quer? Sim, quero. Maurício despediu-se e ficou a pensar. Recordei o que papai sempre nos dizia sobre o saber que a maioria dos homens e espíritos tem como um fim. Deveria ser como um meio, para que possa evoluir até a sua cosmificação. Nós, para vivermos na matéria, não precisamos ler, mas isso facilita muito. Assim também o conhecimento não realiza o homem espiritualmente, mas lhe dá condições de compreender e encontrar a bem-aventurança. Sim, queria estudar, aprender para ser útil com sabedoria, e fiquei muito feliz em poder repartir desde já os poucos conhecimentos que possuía com os outros irmãos. Aguardei ansiosa a nova visita de Maurício, que me levaria à escola para adultos. Então aí você vê que tem duas coisas. Por exemplo, se você. Isso aqui é real mesmo, já li em vários livros. Então, se você quer ter uma pessoa, um ente querido desencarnado, você quer mandar uma flor, você não precisa nem arrancar a flor. A flor está ali, você mentaliza a flor, mentaliza a pessoa e mentaliza a flor indo que ela vai. E a pessoa recebe lá, sabia? Só você mentalizar a flor indo. Seja qualquer flor, você precisa nem arrancar do pezinho, mentaliza que a flor vai chegar até lá. E isso aqui é verdade. Lembra que você falou da pessoa que não sabe ler e escrever? Lá tem curso para você aprender a ler e escrever, a aprimorar a leitura e escrita. Então, a pessoa pode ter muita dificuldade aqui quando desencarna, chega lá, de repente entra num curso lá e vai estudando e vai aprendendo a ler e escrever melhor. Aí você vai chegar uma hora e dizer, mas ele não sabia ler, escrever direito, como é que vai ser? Aprendeu, era ser assim. Ele fala que você, mesmo que você soubesse ler muito, escrever muito bem numa outra vida, muitas vezes, para você trazer aquele conhecimento, o problema é que muitas vezes você traz outros conhecimentos junto, né? Outras situações junto que não são boas. Então, às vezes não vale a pena buscar o conhecimento do passado. Mas aí é tudo mentalmente, né? Tudo mental. Falar com você, qualquer outra pessoa, mentalmente, né? Nas partes do... Conversar com o outro. Comunicação. Mentalmente. A comunicação mental? Posso pensar, aí você pode ir para casa já, entendeu? E você vai responder, não, José, eu não vou agora. Sim, a comunicação é telepática no mundo espiritual. No mundo espiritual só não. Tem gente aqui que consegue. Eu trabalhei com uma menina chamada Hilda durante não sei quantos anos. Quando chegou no final, que a gente já trabalhava uns 3 anos juntos, a Hilda olhava para mim e já sabia o que ela estava pensando. Era interessante, ela olhava para mim e falava assim. Aí eu depois falava com ela, você falou isso, né? Ela falou assim, falei. A gente começou a entender o que, só pelo olhar, pelo gesto, a gente já sabia o que a outra estava pensando. Não, a comunicação também é pelo pensamento, né? Mas eu falo que lá é muito mais forte. Você vê que tem espírito, às vezes, quem tem evidência vê um espírito, às vezes se comunica, e o espírito não abre a boca para falar. Então, o que eu sinto nesse momento na minha casa? Quando eu passo assim, aí eu falo, filho, você quer batatinha frita, né? Mãe, como você sabe que eu quero batatinha frita? Acontecem as coisas em casa com ele. Mas acontece mesmo. Muita sintonia. A gente tem muita sintonia com a pessoa, a gente começa a entender a outra e só do olhar da pessoa você já sabe o que ela está pensando. É isso mesmo.
Fala. Eu estou olhando para a Darcy. Estou tentando entender o que a Darcy está pensando. A Darcy está pensando assim, sala não acaba, não? Já tem uma hora de aula. Até passou o sono dela pra mim. Eu cheguei e perguntei pra ela, eu não tenho sono, mas me deu um sono. Eu tô... Ah, mas essa aqui a gente já tratava. É viu? envolvi- Outro é dia eu tava envolvimento morrendo espiritual. aqui. Quando eu chego em casa, eu faço assim, toma aí. Eu tô com dor de ouvido, minha dor de ouvido tá passando. Que bom, eu tô praticamente... Sem envolvimento espiritual, não tem nada a ver com sono, não. Estão cuidando do você. Espiritualidade está aí. Está do seu ladinho aí, né? Item 13, a escola. Agora a gente vai ver a escola de lá. Vamos ver como é que é a escola de lá, hein? Quer dizer, lembra que essa escola aqui é mais uma escola relacionada à questão da infância e juventude, né? Eu acho que sim, né? 2 dias depois, Maurício veio para levar-me à escola. Ela está situada numa área enorme. Quando encarnada, ouvi no Espiritismo falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito mais ao aprendizado que se faz quando desencarnado. Mas pouco sabia o que vinha a ser essa aprendizagem. Não apareceu mais aquele menino lá. Comigo. É Frederico? Vai aparecer. Eu gosto de romance, minha filha. Eu já estou pensando no romance dos... Vai aparecer o Frederico, vai aparecer. Quem gosta de aprender interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias. São sempre grandes e acolhedoras. A que descrevo, a da colônia São Sebastião, é linda. Situa-se numa área com vários prédios, dividida em alas designadas por letras. Seu objetivo é bem claro e deveria ser o mesmo Sempre. O mesmo sempre, em todos os planos, instruir. Na escola, há cursos de conhecimentos, mas o principal ensino é sobre o Evangelho, a moral cristã. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como os que fiz de volitação e alimentação. Eles têm tempo certo de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na colônia São Sebastião, as moradias na escola são só alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro, há pátios e jardins. A escola toda é cercada com muitas árvores, flores e recantos agradáveis com bancos onde alunos revêem a matéria, estudam, trocam ideias e conversam animados. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi me esclarecendo. Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui é abrangente até certo grau. Aqueles que após o cursar quiserem continuar podem ir a outras colônias maiores ou às colunas de estudo. São muitos os que querem estudar? Infelizmente não. Aqui tudo é facilitado. Não se pode dar as desculpas que encarnados dão para não estudar, que nem aprovação automática. Mesmo assim, estuda somente uma parte dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimentos. Então não é um número grande de... Então é igual... mas lá tem uma diferença, não é obrigatório isso tudo, né? Eu acho isso interessante. Então tem aprovação automática, é isso? Lá não tem aprovação Mas lá automática. não tem reprovação, Magali. Porque aqui tem aprovação automática, né? Ainda tem nas escolas da prefeitura. Ainda tem. Eu tenho. Faz tempo que tem. Então, mas eu achei engraçado que falar que ela Ninguém é falou, obrigatório. ela falou aqui estão todas as salas de aula da colônia. Então a colônia não deve ser muito grande mesmo. Porque se todos é uma escola só, né, que tem na colônia. Ah, então é pequenininha. Eu também não sei o tamanho da escola, que não fala, né? Também não sei. Às vezes a escola é 2 quarteirão, 3 quarteirão, você não sabe. Não sei o tamanho, não fala que o tamanho, mas fala que é uma única escola. Ela está falando que todas as salas de aula estão aqui. É um prédio. Às vezes pode ser um prédio com 2 andares, né? É que você pega, que a gente pega assim, se você for na USP, que tamanho que é a USP? É uma cidade. Uma cidade de tamanho, né? Então, na verdade, depende do tamanho que, né? A gente não tem ideia, não fala aqui, né? Já. E como são essas escolas nas colônias de estudo? Chamamo-las assim, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que, para os encarnados, seria uma universidade. Tá vendo aí?
Tá vendo? Abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Essas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudos, de pesquisas, além das moradias de professores e alunos. Uma cidade. Porque é igual a casa do escritor. Então é uma colônia que é só de estudo. Então os professores já ficam lá o tempo todo. Só sai para lazer, alguma coisa. É isso mesmo. Maurício, se um aluno indagar algo que não sei, que faço? Diga simplesmente que não sabe, que vai pesquisar para responder. Você dará somente aulas de português e matemática. Eles perguntam mais nas aulas de iniciação evangélica e moral cristã, que são dadas por professores experientes, que resolvem ou dão orientações a todos os problemas dos alunos. Agora vou apresentá-la a Dona Dirce, a coordenadora da ala D. A ala D dá para um pátio. Tudo é simples como toda escola. Pintada de cor clara e muito limpa. Maurício bateu numa porta em que estava escrito: orientadora, Dona Dirce, nos recebeu alegremente. Oi, Patrícia, que bom tê-la conosco. Maurício, se quiser, pode ir. Até logo. Você, Patrícia, ficará comigo e lhe mostrarei o método que usamos para alfabetizar. Alfabetizar. Viu bem, né? Ai, será que alfabetizar adulto é melhor que criança? Mas é muito melhor. Olha, eu estou suspirando muito se eu quero ser professora ainda, hein? Acho que você vai chegar lá e... Vai querer ser professora. Já tem um lugarzinho lá para você Tem guardar. umas criancinhas lá esperando. Só que você vai estar mais descansada, porque você rejuvenesce, né? Chega lá. Ah, eu vou estar novinha. Fica uma menininha. Vou estar novinha. Novinha com 30 anos, que eu não quero ser muito novinha, não. Que bom. Mas você vai querer trabalhar na mesma profissão? Aí que tá, não sei não, eu prefiro ser médica. Olha, pode ser professor de português, matemática, Ela português, quer não ser sei. médica. Hã? Ela quer ser Mas médica. você quer ser médica? Desde que eu nasci. É. Entramos na sala... Seja geriatra, assim, cuida de mim. Deus me livre. Chegar lá, você não vai estar mais tão novo ainda. Entramos na sala da orientadora, que é mobiliada com muito bom gosto, mas com simplicidade. Entusiasmada, ela mostrou-me o método que usa. Encantei-me com o modo prático de ensinar. Os planos de aula já estão prontos e muito bem elaborados. Observei Dona Dirce a falar da escola e dos alunos com entusiasmo e alegria. Percebeu o que pensava, mas não me surpreendi, pois aqui a maioria sabe ler pensamentos. Disse-me delicadamente: viu? Não é só o irmão Antônio e os irmãos aqui que lê, não. Lá todo mundo quase lê. Vai ser um problema quando eu chegar lá, hein? Patrícia, amo ensinar. O que faço e esta escola. Venha, mostrarei esta ala a você. Todas as classes davam para o pátio. As salas eram pequenas, no máximo para 15 pessoas em cada uma. Maravilha, hein? Beleza, maravilhoso. Facilitando assim o aprendizado. Salas pequenas estão nesta ala, mas existem salas de aula de diversos tamanhos na escola. Dona Dirce bateu em uma das classes e disse: esta é a sala em que vai trabalhar. A porta se abriu e o professor nos recebeu sorrindo. Dona Dirce nos apresentou e também aos alunos. Esta é Patrícia, que irá substituir o professor. Clóvis, ele se licenciará. Viu? Ela também tem licença, viu? Vai descansar. Vai. Gostei deles e senti que eles simpatizaram comigo. Após conhecer todos, saímos. Dona Dirce continuou esclarecendo. Você irá substituir Clóvis, que por motivos familiares pediu licença. Estranhei, este pediu licença, e Dona Dirce explicou. Patrícia, aqui tentamos aprender a servir por amor. Todo trabalho é um aprendizado e não sacrifício. Certamente, ao adquirir responsabilidade, não deixamos nossos afazeres sem pedir aos nossos superiores. E quando fazemos, sempre é por motivo justo. Clóvis, a quem irá substituir, está conosco há 3 anos. Seu filho desencarnou e vaga em sofrimento. Por isso pediu licença para ver se consegue ajudá-lo e também os familiares encarnados. Solicitação assim é comum aqui. A sua avó, para ficar com você, pediu licença por um período em seu trabalho. Tudo bem organizado. Não pude deixar de exclamar. Voltei para casa com meus planos. Começaria a lecionar no dia seguinte.
Em casa, li tudo e planejei o melhor modo de dar aula. Contente, no dia seguinte lá estavam bem antes do horário marcado. Conheci os outros professores da ala D, muito simpáticos. Todos foram gentis comigo. Lenita, uma das professoras, ofereceu-se para ajudar-me e orientar no que precisasse. Gostei dela e nos tornamos amigas. Minha classe tinha 12 alunos, senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas. Ali não usávamos o termo senhor e senhora, nem eles me chamavam de dona. Tratavam-me por você. Só usamos esse tratamento respeitoso com Dona Dirce. Iniciei a aula. Normalmente tinha de repetir as explicações e corrigir caderno por caderno. Eles não desanimavam, queriam aprender. Eu, com paciência, ensinava prazerosamente. Acostumamo-nos logo uns com os outros. Lenita morava perto da casa da vovó, mas somente voltávamos da escola juntas, porque ela lecionava 2 períodos e assim íamos em horários diferentes. Conversávamos muito. Desencarnou jovem como eu, com 20 anos. É inteligente e poetisa. Temos os mesmos objetivos e interesses. Lenita é clara, usa uma longa trança nos cabelos e a joga do lado, até a cintura, é muito bonita. Grande essa trança, hein? Rapunzel. É, até a cintura, essa trança é grande, hein? Falando em beleza, os moradores da colônia são, na maioria, bonitos. Escolhi Então vou me adequar bem, né? Eu só tenho vantagem. Só tem vantagem nisso aqui, né? Só tem vantagem. Só dá vontade de desencarnar o mais rápido possível, né? Fica bonita quando chega lá. Só dá vontade de desencarnar o mais rápido possível, né? Tem que ir pra lá Ó, quem lê esse livro tem que tomar cuidado para não querer desencarnar, hein, gente? Escuta, é na ala D que você teria, hein? É. Quando eu venho pra cá, todo dia eu quase desencarno. Hoje fui às motos de novo, 2. De novo. Não, moto tá perigoso, viu? Não, então. Perigoso fui não, esperando lá Você não pode reclamar, porque aqui quase todo mundo que falou aqui até agora desencarnou até os 20, 21 esperando igual anos. à toa. Eu acho que todo Então você mundo já viveu vai bastante perante o pessoal da... Passa muita demora. Ô, gente, você já tá no crédito, hein? Eu já estou no crédito faz Vieram tempo. do nada, atrás do ônibus, 2. Acho que isso acontece por 2 motivos. Primeiro, a gente passa a vê-los como irmãos queridos. E segundo, porque os moradores são pacíficos. Lá tá bom demais a aula, gente. São tudo pacíficos, Não fala que não tem inclusão. Não fala que você tem moto, né? Nas ruas. Deve ter moto voadora. Deve ter o minibus, mini-arbus. O Aerópolis. Estão se equilibrando, tentando harmonizar-se. As pessoas assim lindas, interiormente, são agradáveis, portanto bonitas. Ah, é bonita interiormente, viu? Não tô falando que é bonita fisicamente, é bonita Mas interiormente. você falou aquele dia, lembra que não sei o que, também. Você também. Dos gatinhos lá, não sei o que, bonitinho. Agora você tá falando que é lindo por dentro. Não vem enganar, não. Não vem passar Eu quando fora. chegar lá eu quero ficar bonito por dentro e por fora. Então. Eu também. Você parece Quero ser nem que nem o anjo Gabriel. Ficar bonita por dentro e por fora. Só que quando eu for para um umbral, eu quero ficar bem velhinha, que é para ninguém mexer comigo. Patrícia, fiz o curso que você vai fazer. É maravilhoso, vai gostar. Está sempre incentivando e elogiando a todos, mas não gosta de falar de si. Insisti para que contasse sua história. Desencarnei há muitos anos, fui assassinada. Vixe. Foi bem triste e cruel, sofri muito. Estava noiva, amava e era amada. Ao voltar do trabalho à tardinha, sozinha, um homem rendeu-me, amarrou-me, tapou minha boca e levou-me para um local isolado. Estuprou-me e feriu-me com uma faca, largando-me num buraco. Desencarnei com muita dor e agonia. Socorristas desligaram-me e levaram-me para o posto de socorro. Julguei que ainda estava viva, encarnada. Não acreditei, não queria nem pensar que desencarnara. Iludi-me de tal modo que até esqueci o que acontecera. Só queria sarar e voltar para perto dos meus.
Como não me levaram, fugi, fui para a casa terrena. Decepcionei-me muito e fiquei magoada. Nada era como antes. Meu noivo nem sentiu minha falta. Ixi, credo, que horror. Eu, hein? já sabia que Eu, já tava hein? com outra. Como eu pensava e já namorava a outra. Até noiva já, na verdade. Comecei a enlouquecer. Meus ferimentos voltaram. Triste, fiquei a vagar. Só então entendi que desencarnara. Pedi a Deus ajuda com sinceridade. Novamente fui socorrida. Dessa vez sem ilusão, magoada e triste. Tive que fazer um longo tratamento para recuperar. Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Foi necessário recordar parte do meu passado de outra existência, onde vi a ação que pratiquei para ter aquela reação. Fui no passado distante um mercador de escravas, jovens e bonitas. Negociava-as para homens de maus instintos. Curada, adaptada, vim para esta colônia estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Então você vê que assim, a pessoa ela pode ir na colônia e ser tratada e melhorar de tudo aquilo que ela tinha. Mas se ela for num lugar que ela vivencia a mesma situação de antes, ela volta a ter aquele pensamento, toda aquela doença retorna. Isso aconteceu no vários livros que você lê, isso acontece. A pessoa, inclusive é assim, vamos dizer que você tivesse que vivenciar uma vida que você teve há 2 encarnações atrás, que você estava com câncer no final de vida. Quando você vivenciar aquele momento de novo, você volta a ter todo aquele... Os sintomas, do câncer. a sensação. Porque a percepção, a mente da pessoa. Mas não precisa voltar lá atrás. Nem precisa. Teve uma época que as pessoas falavam que elas estavam sentindo, ainda sinto isso. Que ia estar com dor disso, dor daquilo. Começa a me dar uma aflição tão grande que parece que eu estou sentindo aquela dor lá. Eu acho que isso se chama empatia, né? Quando você volta um momento passado, né? Vamos dizer que você perdeu um ente querido que você gostava muito e sofreu por causa disso. Se você volta e fica pensando naquilo de novo, você às vezes volta e sente tudo de novo. Aqui, cara, qualquer... Olha, nossa, hein? Seu Ricardo, a gente vai longe. Visita em casa. Mas nós falamos pra caramba. Chega eu falar isso. Ele fica bravo, né? Ricardo é meu... Ele tá assistindo, viu? É meu irmãozinho querido. Ô, Ricardo, tudo bem? Não sei se ele tá ouvindo. Mas não tá, não. Porque se ele não veio, é porque ele tomou um compromisso. Ele só falta mesmo se ele ter um compromisso. Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, fiquei. E mesmo quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada, mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida. Tanto sofreu encarnado como sofre desencarnado. Não pensou em ajudá-lo? Sim. Não faz muito tempo tive permissão para tentar ajudá-lo no umbral. Fui até lá. Não aceitou nem me ouvir. Ao ver-me, gritou que era culpada por ele estar sofrendo. Ainda foi... Nossa Senhora, hein? Que certamente fui dar queixa a Deus e ele o colocou no inferno. Arrogante, mato. Meus instrutores aconselharam-me a deixá-lo. Um dia ele entenderá, se arrependerá com sinceridade, será socorrido. Oro muito por ele. Que bonita lição podemos tirar da história de Lerita. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo. E Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois estava trabalhando, ganhando meus bônus hora. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora não iria depender mais de vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas de computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência agradável, de não ser peso, de ser útil, de poder colaborar é o máximo. Não estava lecionando, só por esse motivo, pois o trabalho é uma bênção, mas fiquei toda importante com os meus bônus, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção, mas é o que é a morte, senão uma nova etapa da vida? Será que recebeu em cartão?
Cartão de, né? Cartão de quê, gente? Cartão de crédito. Será que eu vou receber algumas horas em cartão de crédito? Pra parcelar. Engraçadinho. Cartão pré-pago. Mas você sabe Não, que, você pode dar pro amigo, né? Você que pode- como já faz 32 anos esse livro, né? Então muita coisa evoluiu, né? Quem leu esse livro em 1993 teve uma visão mais assim, né? Difícil de entender. Mas hoje em dia com a evolução que teve, todas as coisas, né? Toda a tecnologia, né? A gente já, algumas coisas a gente já não tem tanta surpresa assim, né? Ó, uma grande, 9 horas, hein? Item 14, Visita visita em em casa. Estamos seguindo aqui, ó, padrão. Nós já lemos 11, 12, 13. Vamos no 14. Vamos lá. Para Vovó- fechar aí. Vovó disse-me. Vovó disse. Quer que eu leia um pouco? Ah, não li. Vovó disse-me que logo poderia visitar meus familiares. Aguardei toda contente. Sentia-me muito bem e feliz. As recomendações foram muitas. Em casa da vovó e suas amigas falaram por horas. Patrícia, você em sua casa deve ficar alegre o tempo todo. Lembre-se de que o lar é onde existe amor. O carinho de vocês não acabou. Continua o lar terreno sendo seu. Só que não é para morar mais lá. Mesmo que sentir vontade de ficar, não deve. Irá somente visitá-los. É aqui o seu lugar. Amamos você e a queremos aqui. Tudo que se espera chega. E assim veio o dia tão esperado de visitar meus familiares. Acompanhariam-me Arthur. Maurício e Frederico. E demorou ele aparecer, em 3 capítulos para ele aparecer. Não pude deixar de pensar se não seriam muitas pessoas para ir comigo a uma simples visita. Maurício, como sempre, lendo meus pensamentos, esclareceu. Sua avó vai porque quer prazerosamente a acompanhar na visita. Eu porque sou responsável por você. Arthur e Frederico vão porque querem estar com você, desfrutando dessa alegria. Ih, será que quem será esse Arthur? É um trio, é? Vamos, Patrícia, disse Arthur, alegre como sempre. Não vai me recomendar nada, indaguei? Não, riu. Não acha que já escutou demais? E com tantos acompanhantes, não duvido que seja você a nos orientar. Rimos, mas estava ansiosa. Caminhamos para um dos portões. Arthur, perguntei, todos os moradores e hóspedes podem visitar seus familiares? Não. São poucos os que podem usufruir deste prazer. Tudo isso por falta de preparo e entendimento, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Os desencarnados que moram na colônia são os que já trabalham, são úteis. Os que são hóspedes são os que estão em adaptação. Portanto, para visitar a Terra necessitam estar aptos, conscientes da desencarnação e dos problemas dos familiares. Têm de ter total conhecimento que estão só a visitá-los. Essas visitas também têm de ser para os encarnados já conformados, sem o perigo de eles segurarem o desencarnado. Não podem usufruir dessas visitas se tiverem uma leve perturbação. Muitos querem, poucos podem. Espera aqui, mas na psicografia que veio um monte. Não, psicografia, o cara vem aqui para psicografar, ele não vai na casa da pessoa. É verdade. Que é diferente. Então, ele já está dizendo aí, só vai visitar os encarnados aqueles que estão preparados. Se você não está preparado, os encarnados também não vai acontecer. Só vai ter problema, não vai ter solução nenhuma. E também é assim, geralmente quando a pessoa vem visitar a família encarnada, ela lá já sabe como a família está. Né? Mas o menino lá não sabia. Então, não. O André não sabia. Não, mas... Tanto que foi uma surpresa ele estar contra a mulher. Mas o André, ele está com uma mulher nova. Os espíritos lá deixaram para o aprendizado dele, né? Mas geralmente você tem uma noção de como a família está, para você não ficar interferindo no livre-arbítrio. Então você tem que saber que a pessoa está com esse problema, é o problema dela, esse problema é o problema dela. Tipo, alguma coisinha que possa ajudar, talvez ajude, mas não dá. Mas você tem que entender que porque a pessoa quando está encarnada, ela está para aprender algumas coisas. Se você ficar interferindo no que ela tem que aprender, ela não vai aprender. Então você... Mas eles interferem bastante, eles falam muito na minha cabeça. Não, eles mas eles Mas orientam. é verdade? Então, mas eles orientam, você pode aceitar ou não. O Antônio vive dando bronca em mim. Você pode, de repente, como não seguir a orientação.
Olha, lá tá vendo? Né? Deve ter, tá bom. Você entendeu? Então, orientar eles, não, ele pode, olha, eu vou dar uma orientação para ela sobre isso. Orientar uma coisa, para saber se a pessoa vai seguir a orientação, né? Mas como ele se apresenta? Por exemplo, ele vai na casa da pessoa, a pessoa vê ou Se alguém tiver evidência, às vezes vê. se tiver evidência, se não Mas se não tiver evidência, não vê. Não. Mas às vezes sente a presença. sente. Sente. Quem escuta, escuta. Quem vê. E quem não vê, às vezes Já tem um perfume. tem a sensação Às do vezes perfume. Perfume, por exemplo, a minha mãe, ela fumava muito. Então, eu não sei se é verdade ou não, mas às vezes eu senti um cheiro de cigarro tão forte. Falei, meu, aí eu perguntava, você tá sentindo esse cheiro de cigarro? Não é as pessoas que estão próximas de você estão sentindo? Porque, gente, eu falei, será que era? Não sei. Mas se sua mãe estiver numa colônia, não sei se ela vai transmitir mais cheiro de cigarro, né? Pode ser que não seja, mas pode ser alguém que fuma. Às vezes você está na sala de passe para dar passe e de repente tá aqui, parece aquele cheiro de cigarro porque algum espírito que fuma passa por ali, né? Onde que parou, gente? Me perdi. Ali em cima. Ou você quer que a gente quer que a Tá. pessoa esteja do nosso lado, fica imaginando, você quer entender. Não, mas- A mas- gente quer não, mas- tanto que a pessoa esteja ali com a gente. Agora, tem casos e casos. Tem aqueles que não estão numa colônia, que estão por aí perambulando e são familiares nossos e de repente vêm no nosso lar, né? E esse não é uma boa coisa eles estarem no lar, né? Lembra que você falou que as pessoas que fumavam, acho que no outro estudo que a pessoa que fuma, por assim, não aceitar lá. Que, não sei se Não, se ela não aceitar ficar na colônia porque ela quer fumar, porque ela quer fumar. a porta para sair é aberta. Para entrar tem que ter permissão, mas para Eu sair. fico imaginando a minha mãe fazer o quê? Eu não posso fumar aqui, não vou ficar. Mas tem. Porque a gente brigava muito com essa mãe, para, tipo, ela falou, nossa, a gente brigava, daí ela, sabe, se desesperar, chorar. Não, É. eu vou fumar. Nem Vai. seja a última coisa que eu faço. É isso mesmo. Eu vou fumar. É isso mesmo. Então, apareceram os projetos do governo aqui que tem os hotéis para as pessoas Correndo, né? Então, vai saber, né? Então, mas é assim mesmo, a pessoa que ela é viciada não consegue ficar assim, não. Tem, às vezes, um espírito pode se comunicar e você querer ajudar, você fala assim, podemos conversar alguma coisa? Ele pode falar assim, não, não quero conversar, eu quero, sei lá, eu quero maconha, eu quero não sei o que lá, ele pode querer. Ele pode, então ele está desencarnado, mas ele Mas quer. eu aqui, de alguma forma, poderia ajudar, caso ela estivesse numa situação dessa, para ela, não sei. Ah, se poderia ajudar? É, Olha, a espiritualidade é assim. Eles têm algumas só depende dela. táticas que eles usam para amenizar isso, né? Mas o cara tem que querer sair das drogas, né? Se ele não quiser sair das drogas, não tem saída. Sair das drogas não é mole, né? Mas Jair, provavelmente ele cai assim novamente. A tendência é essa. Geralmente até o Ricardo também falou isso semana passada, né? Geralmente, quando o cara está nas drogas, nessa existência, muitas vezes na passada ele já estava, às vezes já vem de várias reencarnações usando drogas. Porque você tem que vencer as drogas com a existência das drogas. Se você morar num país sozinho, onde não tem droga, ninguém usa droga, você não vai usar drogas, porque eu sei que você fabrique. Mas para você vencer uma coisa, você tem que vencer com aquilo, né? Em disponibilidade. Você entendeu? É assim que funciona. Então, o dia que você tiver bebida, cachaça de monte em cima da mesa, e você não tinha que parar de beber, você não bebe mais nem com aquele monte de cachaça em cima da mesa, aí você resolveu, venceu o problema. Mas você tá assim, não, eu não tô bebendo, mas se tiver uma bebidinha, também venceu, né? Também venceu. Mas é verdade, então você para vencer, o dia que você conseguir ficar com aquela bebida ali, não beber mais, ou então administrar, né? Que nem eu, por exemplo, eu tomo meio copo de vinho lá no domingo, mas eu não bebo mais que isso, né? Então eu aprendi a administrar isso, já não tenho mais esse problema. Mas tem gente que sem tomar uma dosezinha desse tamanho de vinho, ele vai tomar a garrafa inteira. Mas Jair, você não tem problema com álcool, né? Não tenho. Então, eu não tenho mais. Então, mas eu venci isso, mas tem gente que não pode. Né? Não é a liberdade, né? Você tem a liberdade de escolha, não o vício de depender. Eu já consigo administrar isso. Agora, você pega uma pessoa que ela já passou pelo alcoolismo, né? É assim, não pode nem experimentar. É verdade. Não porque pode. é vice-versa. Você viu, quem que falou um caso esses dias aí que
conhece uma amiga, uma pessoa que é médica, acho que foi o Ricardo mesmo que falou, uma pessoa que é médica, né? Parou que ela tinha problema de uso de drogas, né? E ela fala, ela parou de usar drogas, mas é assim, não pode nem chegar perto. É assim, uma briga assim, tipo assim, eu não posso chegar perto, não posso experimentar, não posso nada. Porque ela sabe que se ela experimentar, ela cai de novo. Eu acho que depende do vício da pessoa. É verdade. Até você vencer o vício, você conseguir ficar distante do vício já é uma coisa. Agora, você vencer totalmente é outra coisa. Porque quando você vence totalmente, mesmo você experimente, você não volta mais. Não, é porque fica desagradável. É que nem o cheiro que eu fumava, eu era viciada em cigarro. Aí eu batalhei, mas agora não gosto nem do cheiro. Não gosto nem do cheiro. Não gosto nem do cheiro. E agora eu tenho rinite ainda por cima piorar. Então é assim. Nem do cheiro gosto, nem de rinite. Quando você consegue chegar na situação de você, que nem eu, você fala assim, que eu não posso chegar para uma pessoa que é alcoólatra e falar para ela, eu tomo um pouquinho de vinho de vez em quando. Eu consigo administrar isso? Consigo, não tenho problema nenhum. E só tomo se eu estou almoçando. Eu estou almoçando, eu tomei aquele pouquinho de vinho e acabou, não tomo mais. Mas você não pode falar isso para a pessoa que ela é alcoólatra, porque um pouquinho de vinho que ela tomar, se ela tiver parado, ela vai voltar. Tomar o É o vinho que ela inteiro. precisava ouvir para continuar alimentando aquele pouquinho. Primeiro tem os acompanhantes. Primeiro que essa pessoa geralmente ela vem com os acompanhantes, né? Eu tomo vinho na minha casa, não tomo vinho em qualquer lugar. Então, ali tem uma proteção, meu lar é um lar protegido. Então, mas a pessoa que é alcoólatra, tem uns acompanhantes que estão doidinhos para voltar. Para sugar. Jair, quem tá aqui, tipo, na Terra sendo cuidado por quem é alcoólatra, de repente alguém da família e de repente veio na genética. E aí, por exemplo, casou, não sei o quê. Aí é legal que a companheira não beba. Nossa, quando você é uma pessoa trouxe na genética, já foi comprovado geneticamente. Se você beber tem em vidas propensão passadas, você vai trazer na genética. Tem propensão a você vai trazer. ser alcoólatra. Já vai estar na sua genética. A sua genética, ela não é dessa vida. A sua genética, ela vem do processo reencarnatório. Então, se você vinha usando da bebida alcoólica já várias existências, exageradamente, você vai reencarnar na sua genética com essa tendência. Companheira não ser alcoólatra, uns amigos não pode ser. Entendeu? Mas é por isso que para vencer não é fácil, porque você tem na sua genética, porque tem gente que é assim. Quando você já venceu nas vidas passadas, talvez que você venha nessa, você beba um pouquinho, é engraçado, aquilo não sabe, não evolui. Mas quando você traz na genética que você já vinha bebendo muito, você começou a beber de novo, isso vai... Como se fosse o esvaziamento dos arquétipos lá que o Celso tanto fala. É a mesma coisa, você traz nos arquétipos isso. Você vai tirando o conteúdo perturbador e vai limpando isso da sua carga. Aos pouquinhos, você vai aliviando essa carga. Sua genética, você vai mudando sua genética aos pouquinhos, e aí vai, né? Quando você vence de verdade, você não volta mais. A gente não volta para trás. Você venceu, você vai embora. Você gosta de vinho, Jô? Adoro. Só que eu não tenho vício. Eu gosto do vinho, eu tomo quantidade, mas como eu gosto muito, às vezes eu tomo uma garrafa assim, direto, num dia só. Tomando. Caramba, José! Numa festa, num encontro, assim. Só que eu não fico bêbada nem nada e não tenho vontade de beber. Mas você bebe. Demora Mas você bebe. O litrão inteiro. Mas você bebe comendo, né? Comendo. Almoçando, né? É isso que eu E tô eu falando. não Você fico tá almoçando tonta, ali. Você está almoçando ali. Não, mas tem umas técnicas de vinho. O vinho é assim. Você toma um pouco de vinho, você toma água. E se toma vinho, toma água, você não fica bêbado. Tem umas técnicas que as pessoas dizem. dilui, né? Mas quem é alcoólatra não pode. Não pode de jeito nenhum. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A colônia São Sebastião tem 3 portões. São grandes, há neles 3 aberturas para os aeróbos passarem. Abrem-se o portão inteiro ou uma abertura de tamanho médio e uma porta. São controlados por aparelhos que os encarnados não têm ainda conhecimento. Esses aparelhos medem a vibração de quem passa por eles. Também há trabalhadores que guardam os portões. As colônias não são idênticas, não são todas iguais. Porém, todas têm as mesmas bases, já que seus objetivos são os mesmos. Servir de moradia provisória a desencarnados. Na colônia São Sebastião,
Os portais ou portões são muito bonitos, dourado clarinhos, com lindos desenhos em relevo, principalmente de Então, flores. aqui, ó, por isso que as pessoas não conseguem entrar, porque o portão lá, ele mede o estado vibratório. Quando você lê aquele livro, tem um livro que chama o Obreiros da Vida Eterna, que é do André Luiz. Então, que tem uma parte que tem tem a cidade, a cidade ela levanta e muda de lugar. E quando tem uma parte lá que depois que cai fogos do céu, então os espíritos que estão nas trevas, eles querem fugir, eles querem entrar naquela cidade. Mas só consegue entrar quem está no estado vibratório que consegue entrar na cidade. Quem não está no estado vibratório não entra. Porque é o estado vibratório que manda. Segue. A porta foi aberta e passamos. Vi os muros, toda a colônia cercada ou murada. Essas expressões ou nomes dados não alteram. Ela é cercada por uma energia, força magnética, e só é possível entrar e sair pelos portões. Esse muro ou parede que a cerca é do mesmo material de que é feita toda a colônia. Sendo assim, são poucos os desencarnados que conseguem atravessar. Então, coisa que é criada pelos desencarnados, o desencarnado, só se ele tem muita habilidade. Geralmente eles têm que abrir o portal para eles atravessarem. Não é Atravessar essa atravessa. muralha. E só quem tem essa capacidade. Também há essa energia magnética que impede de entrar desencarnados que não podem ir à colônia. Geralmente irmãos enraizados no mal e com intenções mesquinhas. É bonita a muralha. Cheguei perto, toquei-a, mas quando olhei para cima não vi seu final. Ela é constituída até certa altura, depois só fica a energia magnética que envolve toda a colônia. Para que se possa ver a colônia, necessita-se vibrar igual. Sendo assim, muitos espíritos ignorantes e maus não a encontram, não conseguem vê-la. E aí tem mais uma coisa, os espíritos que não são do bem, e tem vários deles que conseguem também volitar. Só que é interessante que eles não conseguem atingir uma certa altura, eles volitam até uma altura. Não, mas é fechado. Você não falou que a corrente magnética fecha a colônia inteira? Então, mas eles não conseguem voar a certa altura. Por isso que ele vai até uma altura, depois continua magneticamente. Mas por cima, os espíritos inferiores eles não conseguem, eles só conseguem volitar até uma certa altura. Com afinidade eles não chegam, né? Porque não conseguem chegar na mesma vibração, na mesma frequência. E não consegue altura também para ultrapassar aquilo. Meus 4 acompanhantes ficaram observando-me enquanto olhava tudo curiosa. Arthur, indaguei. Sempre tive a curiosidade de saber que aconteceria se um avião passasse por aqui. A colônia fica longe do espaço onde passam aviões, está bem mais alta. Mas alguns postos de socorro estão localizados no espaço, onde eles podem passar. Mas se o fizerem, não acontecerá nada. Colônias e postos não são matéria bruta, mas sutil. E os foguetes das naves espaciais? Não nos causam danos, mas as colônias não são imóveis e podem, pela força mental dos que as sustentam, mudar de lugar se houver necessidade. Vamos, falou Frederico sorrindo. Demos as mãos. Sabia volitar, mas seria a primeira vez que volitaria rápido e em grande distância. Assim, fizeram para me ajudar. Pois, quando os grupos saem, não fazem isso, só o fazem se houver algum inexperiente como eu. Viemos tão rápido em questão de minutos que não deu para ver nada e descemos no quintal de minha casa. Entremos, convidou Arthur. A porta está aberta, mas se você quiser, Patrícia, pode atravessar a parede, vovó explicou. Depois respondi. Mamãe estava sentada no sofá da sala fazendo crochê. Estava mais magra. Olhei-a demoradamente. Amo-a demais. Fiquei parada na sua frente. Vovó falou carinhosamente. Venha, abrace-a e beija. Por isso você passou mal, né, gente? Aproximei-me de mansinho, beijei sua mão, seu rosto, tendo consciência que se é desencarnado, notamos muitas diferenças ao nos aproximarmos de um encarnado. Assim, quando fui pegar nas mãos de mamãe, as minhas atravessaram as dela. Beijei seu rosto devagar, emocionei-me. Sempre dei valor a tudo que tínhamos, mas sem exagero. Sempre fui grata a tudo o que tive e cuidei, dando valor a cada objeto. Ao ver a casa, meu lar, como sempre, dei graças ao Pai. Sempre considerei ter mais do que merecia. Senti vontade de chorar ali na frente de minha mãe, mas me esforcei, levantei-me e refugiei-me nos braços de vovó. Agora, Arthur disse animando-me. Vamos ver Carla.
Depois iremos ao sítio para que veja seu pai e seu irmão. Você vai voltar ao nosso lado, volitar. Ah, não é voltar. Você vai volitar ao nosso lado, vamos devagar, disse Maurício. Os fluidos da Terra são bem mais pesados que os da colônia. Lá existem boas vibrações, porque não há maldades. Aqui são mentes boas e más a vibrar. Muitos desencarnados das colônias e postos de socorro, ao voltar à Terra, pela primeira vez sentem falta de ar, tontura e ligeiro mal-estar. Nada senti, porque estava amparada pelos meus amigos que me acompanhavam. Volitamos, fiquei no meio, mas sozinho. Ver a cidade de cima voando é bem agradável. Chegamos à casa de Carla, abracei-os, ela e meu cunhado Luiz Carlos. Ela logo daria luz ao meu tão esperado sobrinho. Depois fomos ao sítio. Como é agradável volitar no campo, ver as árvores, as plantações e animais. Vi Juninho trabalhando, dei-lhe um forte abraço, fui até meu pai, beijei suas mãos e agradeci. Papai pensava em mim, mandava seus costumeiros incentivos. Beijei e abracei. Olhei para nossa casa no sítio. Posso agora passar pela parede? Com afirmativa, fui em direção à casa, mas perto da parede parei. Como faço? É simples. Pense que o fará e faça. Realmente é simples. Passei diversas vezes pelas paredes e portas. Patrícia, vamos até a casa de sua tia Vera? Talvez, se tudo der certo, poderá você mesma ditar uma mensagem para sua mãe. Arthur falou contente. Transmitir uma mensagem pela psicografia? Mas eu não sei. Aprenderá, Maurício respondeu calmamente. Ah, mas aqui na psicografia assim também eles falam assim, o que eu faço? Eles perguntam, né? Aí eu só falo assim, se aproxima de mim. E começa a falar. Aí a pessoa começa a falar, daqui a pouco... Natural, processo natural. Eu vou cair fora e da pessoa tomar conta. Aprenderá, Maurício, responder calmamente. Como será ditar uma mensagem, pensei. Curiosa, dei a mão a eles e voltamos rápido. Acabou. E a gente acabou antes, vai continuar lendo? Só para registrar, o capítulo 15, então. Acho que tá bom. Lemos 4 capítulos. Ó, seu Ricardo. 12, 13 capítulos. Ele Ele vai ao vivo. Ricardo é nota 10. É meu irmão diz. Meu irmãozinho. Paramos. Nascemos quase juntos. 2 meses de diferença. Finalizamos o capítulo 14. 4 capítulos, a média. Já passou da metade do livro. Estamos no 15, né? E o último capítulo é bem pequeno, né? Então, na verdade, faltam... Calma aí, dá para calcular, né? Faltam 12, né? 12. Nós temos... Calma, deixa eu calcular o tempo aqui. A semana que vem é dia... 12 capítulos? 30, né? 31, né? Na outra semana, dia 6, 13, 20, 20. Tem 4 semanas. Com o Ricardo, 4 semanas, sem o Ricardo, 3. É 4. Nós temos 4 semanas. 4 E semanas vai ser... tem 12 capítulos, novembro. assossegadamente. Vamos acabar em novembro, se for 4 semanas. Não, a gente vai acabar quando Não, vai acabar acabar. em dezembro. porque Eu tem calculei muita 5 de coisa. dezembro, né? Na primeira semana de dezembro você calculou, né? Primeira semana de dezembro. Vai dar Calculei certo? 5 de dezembro, né? Porque eu calculei assim de sobra, né? Mas eu tô achando que vai acabar 5 de dezembro mesmo. Né? Acho que vai acabar assim. Aí a gente pega outro. Esse ano não, né? Esse ano Mas não. ano que vem pode ser. A gente pode pegar até o do Luiz Sérgio lá, Na Hora do Adeus, que é muito interessante. Eu li ele. Você leu? Não é muito bom? Luiz Sérgio, agora meu Deus. Na Hora do Adeus. Na Hora do Adeus. Eu também. É muito bom, sabia? Tem outros livros, né? Para ler isso aí. Não acaba nunca. Se você for pegando livro, não vai acabar nunca. Livro não falta, né? Então, eu vou fazer com os meus agradecimentos aqui, né? Então, vamos, nesse momento, agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco nesta noite, aqueles que vieram nos intuir, aqueles que vieram aprender conosco. É muito bom estarmos reunidos. Agradecer a Jesus, pedindo que a Jesus que esteja conosco todas as semanas em que estivermos, que esteja conosco onde estivermos, todos os dias. E agradecer principalmente a Deus, esse Pai maravilhoso, Pai bondoso, de amor, de misericórdia, a quem pedimos humildemente permissão para terminarmos este estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus.